apresentar a nossa facilitadora da noite, a nossa irmã e tarefeira da nossa querida casa, Suza Urix Maduro, que vai nos trazer o capítulo 3 dessa obra maravilhosa, Missionário da Luz, intitulado Desenvolvimento Mediúnico. A palavra é com você, minha irmã. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Iniciando, eu só tenho que agradecer por poder estar com vocês, compartilhando esse estudo. Com certeza, nós estudaremos juntos. Esse capítulo realmente é belíssimo, como tantos os outros. E hoje, o terceiro capítulo do livro Missionários da Luz, Desenvolvimento Mediúnico. Neste capítulo, nós veremos a análise das causas físicas e emocionais em relação à dificuldade apresentada por alguns candidatos ao desenvolvimento mediúnico. E veremos também como vai ser importante que, sem a preparação necessária, esse contato com o reino invisível pode se tornar um processo improdutivo. Então, por isso, nós estamos estudando, estamos aqui reunidos para trocarmos ideias, eu também vou aprender com vocês. Por quê? Porque o trabalho que nós abraçamos, o que nós queremos? Que ele seja produtivo. E, para isso, nós precisamos estudar, precisamos estar aptos para a realização da tarefa. E vemos o André Luiz, mesmo nos momentos de folga, ele desejava seguir o instrutor Alexandre, com o objetivo de aprender cada vez mais. O próprio André nos dá esse exemplo. Nas horas de folga, ele poderia estar em nosso lar, no campo de repouso, ele poderia estar ouvindo música, poderia estar no Bosque das Águas descansando, não é? Porque era a hora de folga dele, mas ele preferia ocupar o seu tempo para aprender. E começa o relato. Hoje à noite, disse-lhe Alexandre, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. E André ficou muito interessado, e no instante indicado, ele compareceu ao grupo determinado. Ele notou que antes da chegada dos encarnados para a realização da tarefa, já havia ali um número considerável de trabalhadores espirituais. Então, vemos aí que não existe um trabalho de improviso. Quando nós adentramos a casa espírita, seja para realizar qualquer tarefa, os nossos amigos espirituais já estão lá, preparando o ambiente para receber tanto os desencarnados como nós, os tarefeiros. Então, eu vou ler uma passagem no livro que diz assim: Alexandre diz para André, por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos aos círculos dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se deles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E essa é uma advertência muito séria para todos nós, não é? E prossegue. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Vejam só, né? Já começa, sim, com um puxão de orelha aqui para nós. Então, nós entendemos como nossa transição, nosso progresso é lento. Nós já começamos a nos interessar pelos estudos,
procuramos exercer certa disciplina, mas aquele homem velho ainda exerce influência em nós. Assim, segundo Alexandre, as atividades em geral ajudam mais aos desencarnados em sofrimento, que são conduzidos a essas reuniões, mais do que aos próprios encarnados. Mas por quê? Porque o nosso despertar, ele se concentra muito mais nos desejos do que nas ações. Nós desejamos muito, meus irmãos, mas realizamos pouco ainda. Se o despertar se direcionasse mais para o nosso agir, impulsionado pela nossa vontade, ele poderia ser acelerado. Vejam Paulo, ele encontra-se com Jesus e acelera muito o seu progresso espiritual. Madalena, presa às viciações, ela dá um salto e se transforma em grande mensageira do Evangelho, sendo acolhida para encontrar Jesus após a ressurreição. E o que dizer de Francisco de Assis? Eles são exemplos para nós. Enfim, os representantes do plano carnal finalmente chegaram ao recinto para a realização das tarefas. E dialogando, esses tarefeiros comentavam entre si. Eu vou ler porque esta passagem é muito importante. Eles conversam. Veremos hoje, exclama um senhor de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos anos, há quantos meses, procuro em vão desenvolver-me. Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo de manifestações iniciais. Vocês observam o diálogo deles? Eles estão pessimistas, eles estão cansados e conversam. Eles foram para um trabalho super desanimados. Esses médiuns, o que eles desejam? Eles desejam que os espíritos tragam tudo pronto para eles. Pensam que não há necessidade de se prepararem para as tarefas. É só colocar o lápis na mão, sentar, que a espiritualidade vai fazer tudo. E não é assim. Vemos muitas reclamações. E como conseguir uma conexão com a espiritualidade desta forma? É impossível. É o oceano de palavras e gotas de ação. Apenas desejos. Por que está tão difícil? Por que será? Será que o resultado apresentado através do médium depende da sorte? Será? Ah, hoje eu tive sorte, o Espírito veio para assumir tudo o que faltava de preparo em mim. É assim? Claro que não. Será que é suficiente colocarmos lápis e papel à nossa frente e entregarmos o trabalho para o desencarnado efetuar? Claro que não. Continuando, outras pessoas iam chegando e foi iniciada a sessão de desenvolvimento mediúnico. 18 pessoas ali estavam em expectativas. Desta forma, né? E Alexandre esclarece que alguns pretendem a psicografia, outros querem a incorporação, mas esses candidatos ao exercício mediúnico confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas.
Eles acreditam no mecanismo da realização e esperam pelo progresso nas atividades mediúnicas, mas não é bem assim. Não se trata apenas de uma disposição fisiológica da qual o espírito comunicante irá se servir, sem que o instrumento, o médium, realize um esforço psíquico de elevação. Toda elevação da alma requer esforço, perseverança, disciplina, educação, assiduidade. Vejam que um deles falou que não estava comparecendo muito. Não pode, tem que haver assiduidade. Há necessidade da participação do médium. E Alexandre diz: espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo, tarefa destinada para cada um realizar e fazer a sua parte. Meus irmãos, em nossa vida íntima, na nossa vida cotidiana, ninguém fará nada por nós se nós não quisermos. Se nós, como dizemos popularmente, se não corrermos atrás. Em questão de desenvolvimento mediúnico, não é diferente. O médium não pode esperar que o espírito realize a tarefa que compete a ele. Ele precisa se preparar. Ele precisa estar apto. É lógico que não é no estalar de dedos. É com assiduidade, com a ida frequente ao centro, com os estudos. E isso me fez lembrar de um diálogo entre Emmanuel e Chico Xavier. A maioria conhece. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, responde Chico Xavier, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, diz Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, que você estude, que você se esforce no bem. Ah, e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Pergunta Chico Xavier. Emmanuel lhe responde: perfeitamente, desde que você respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Aí Chico Xavier ficou curioso. E qual é o primeiro ponto? Disciplina. Ah, e qual é o segundo ponto? Disciplina. E qual é o terceiro ponto? Disciplina. André Luiz continua sua aprendizagem. No decorrer da narrativa, o instrutor lhe apresentará 3 médiuns presentes na reunião mediúnica. Eles nos servirão como exemplos. Veremos casos de excesso e desvios de comportamentos. Então, agora eu vou ler para vocês, porque esta passagem é importantíssima e nós não vamos perder nenhum detalhe. Então, são 3 exemplos de médiuns candidatos ao desenvolvimento mediúnico. Então, dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em profundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, que nós estudamos na semana passada, muito importante, principalmente, semelhava-se a reduzida semente, algo luminosa. Então, o instrutor Alexandre diz para André: repare no aparelho genital. Aconselhou-me o instrutor. Fiquei estupefado. As glândulas geradoras emitiam fraquíssimas luminosidades,
que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretais. Invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas. Vejam o termo que eles usam. Feras microscópicas situavam-se no epidídimo. Esse epidídimo é um pequeno corpo onde se dá início à vida excretora, onde absorviam famélicas, famintas, os embriões delicados da vida orgânica. Então, estavam famintas, estavam voraçadas. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Não podemos esquecer que André Luiz fora médico. E ele estava assombrado com o que estava vendo. Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? André estava sem saber como definir aquilo tudo. Alexandre explica. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas simplesmente. Vejam, o dicionário médico do mundo não conhece. Vamos chamar este fenômeno que está acontecendo no corpo físico desse médium. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele. Entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. As palavras são fortes, não é? São fortes. Então, larvas são os bacilos psíquicos cultivados por ele. A medicina do mundo físico ainda não sabe tudo sobre o mundo espiritual. Vejam só. Larvas, bacilos cultivados por ele, que intoxicavam todos os seus órgãos. São aquelas formas, pensamento, são realidades energéticas criadas e mantidas pelos seus pensamentos habituais, pensamentos desajustados e excessivos. Vejam que esses pensamentos são habituais. Eles acontecem sempre. A viciação, meus irmãos, do pensamento negativo, não o pensamento negativo uma vez ou outra, mas o pensamento negativo alimentado em excesso, sempre, diariamente, são capazes de criá-las. São matérias muito grosseiras, são energias deletérias, aglomerados negativos plasmados que tomam vida em nosso campo energético. Isso é muito sério e é importante estudarmos isso para avaliarmos, não é, as nossas atitudes,
o que temos pensado, como temos agido. Sabemos que nós não somos santos ainda. Sabemos das nossas dificuldades, sabemos das nossas necessidades, mas devemos eliminar os excessos. O instrutor Alexandre relata nessa passagem a questão do contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, ou seja, com as preferências desse médium. E mais, essas entidades o visitam com frequência como vampiros. Agora eu pergunto a vocês, o que os vampiros fazem? É sério, é uma seriedade isso. Então, as formas, pensamentos, essas larvas, que atingem seus órgãos produtores, fazem com que ele atraia companheiros desencarnados com os mesmos desvios. E as consequências? Esses desencarnados, atraídos por sua conduta, vão dificultar mais ainda que ele se liberte dessa situação. Então, ele já traz esse problema. Comete excessos, atrai espíritos desencarnados que se afinizam com ele. Mais difícil fica. E nós gostamos, não é? De estar ao lado daqueles com os quais nos sintonizamos. Nós estamos sempre em grupinhos, sempre com as pessoas, aquelas com quem gostamos de conversar, gostamos de andar. Então, são os nossos gostos. Toda vez que abusamos de uma tendência, nos colocamos na condição de sermos abusados. Isso se chama sintonia. Possuímos companhias desencarnadas que são definidas pela sintonia que estabelecemos, radicada em nossa natureza moral, a nossa moralidade. Então, cabe ao espírita, principalmente aquele que trabalha com a espiritualidade, com a mediunidade, se esforçar pela sua renovação mental, porque a nossa existência sempre será aquilo que pensamos. E se nos esforçarmos, não é tão difícil assim. É só estarmos sempre alertas. No Livro dos Espíritos, questão 459, encontramos um questionamento de Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginamos. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, aí está um chamamento para todos nós, para que tenhamos cuidado, alerta para os nossos pensamentos, para aquilo que nós atraímos para nós. E ainda no Livro dos Espíritos, eu não tenho aqui anotado, não, mas eles dizem que os espíritos sabem muito mais da nossa vida, muito mais do que aquilo que nós não queremos nem contar para aqueles que vivem conosco aqui no plano físico. Mas como assim? Eles nos influem? Como pode isso? Pois é porque nós consentimos e nós atraímos toda essa influenciação através dos nossos vícios, das nossas atitudes e pensamentos. Os espíritos encontram em nós a receptividade através da lei da afinidade. Então, nós temos outro candidato a médium. Vamos lá, André Luiz chegou perto, junto com o instrutor. Valime do ensejo... Não, agora é aqui, o segundo. Ele diz, valime do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. Agora dessa médium. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago.
manifestava a sua influência até o bolo fecal. Vejam, do estômago até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta. Veia porta, ela tem a função de absorver todo o sangue do trato digestivo, do baço, pâncreas e vesícula biliar, e transportá-lo para o fígado. Como assim? Se ao longo dessa veia postavam-se pequeninas figuras horripilantes, como esta médium se apresentava? Então, ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Então, estava havendo ali uma batalha imensa. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento, obstrução. Os lóbulos cilindros modificados abrigavam células doentes, empobrecidas. O baço apresentava anormalidades estranhas. Tudo isso estava sendo verificado por André Luiz. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Então, este médium era um alcoólatra. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Cromatina é aquela fita dupla do DNA, responsável pelo armazenamento da informação genética, meus irmãos. Debalde trabalhava os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. Néfrons processam os fluidos que não serão utilizados, dando origem à urina. Vejam só. O pâncreas, viciado, não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam as disposições do sistema nervoso vegetativo, e não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-ia talvez impossível a continuação da vida física. Então, viva as glândulas sudoríparas, senão ele estaria desencarnado. Então, a ingestão de álcool, meus irmãos, não é compatível com a atividade mediúnica, porque o indivíduo tem seus centros vitais desequilibrados, como foi descrito. E André, ele não conseguia esconder a sua admiração. Ele, que foi médico na última encarnação, e nos parece que foi um médico sanitarista, bacteriologista, ele foi um biólogo. Eu acredito que agora, desencarnado, ele esteja realmente alcançando incomparável aprendizagem. E agora André é colocado perante o terceiro candidato ao desenvolvimento mediúnico, ao lado de uma senhora muito simpática e idosa, não é? Ela
está ali para desempenhar a sua mediunidade de incorporação. Vamos ver o que se passa com ela? Vamos lá? Alexandre diz, repare nesta nossa irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. É um corpo totalmente adulterado, né, meus irmãos? O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação, desde o duodeno até o sigmoide lá no reto. Notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Nossa, hein? Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisavam outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, estavam vorazes, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal, até o cólon, bem lá embaixo, no cólon. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombro potencial de destruição. Meus irmãos, o problema não é a carne, o problema não é o vinagre, não é o condimento, não é. Nós sabemos que precisamos nos alimentar, claro que sim. O problema é a quantidade, fazendo disso um exagero. Ou seja, o problema é a gula desenfreada. Esse é o problema. Porque vocês podem pensar, então eu não posso comer carne, então eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não é isso, é excesso. O que André passa aqui para nós são os excessos de todas as ordens. Então, há sempre a necessidade de moderação e equilíbrio, porque os alimentos são maravilhosos e são necessários para nós, não é? Então, equilíbrio. Vimos 3 casos assim aterrorizantes. 3 exemplos importantíssimos. Agora, vamos analisar a parte moral deste capítulo. O instrutor fala sobre a nossa necessidade educativa, aliando a razão à luz divina, para que possamos valorizar as oportunidades de serviço. Ele se referia ao movimento espiritista. Então, nós precisamos aliar a razão à luz divina, aproveitar tudo o que nos é oferecido. Então, ele está falando sobre um movimento espírita nosso, e eu vou ler uma passagem lá no livro. O espiritismo cristão é a revivescência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, ela não é exclusiva dos chamados médiuns. Não, não é. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Então, nesta passagem, ele diz que todos nós somos médiuns, né?
que a espiritualidade está aí nos envolvendo. Então, agora vamos refletir. Se todas as pessoas, todos nós, todas as criaturas possuem mediunidade, ou seja, essa percepção espiritual, vamos pensar nesses 3 casos que foram apresentados. Nós temos que convir que são fatos que acontecem no cotidiano. Isso aqui não está apenas nessa leitura, não está apenas na literatura espírita. Nós vemos, nós sabemos que são fatos corriqueiros, não deveriam ser, mas são. Esses alertas valem, então, para os que frequentam uma mesa mediúnica, principalmente, mas também para todos que se interessam pela doutrina dos espíritos. Porque se todos nós somos médiuns, todos nós precisamos pensar, acatar esses alertas. E, consequentemente, nós nos interessamos pela evolução do nosso ser espiritual. Então, devemos fazer uso consciente da nossa conduta. Porque quando lemos isso, quando estudamos, achamos que essas diretrizes, esses aconselhamentos, são só para aqueles que vão lá para a mesa mediúnica toda semana, sentar, receber espíritos. Não deveria ser assim, né? Se eu sou candidato a ser um espírita, eu sou espírita, porque ser espírita não é apenas ir desenvolver a mediunidade. Ser espírita é participar de tudo no centro espírita, não é? São mudanças de hábitos, mudanças de vida. Então, esses alertas são importantes. E a nossa conduta com esses estudos, aos pouquinhos, vão se modificando. Porque nós trazemos muitas mazelas. Deus sabe disso. Os amigos espirituais sabem. Mas nós precisamos também sacudir a poeira, precisamos mudar esses hábitos, precisamos querer a nossa evolução espiritual. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, e ele é um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os nossos deveres. Há necessidade do esforço próprio no estudo, no cultivo e aplicação da doutrina, certo? E Alexandre, ele fala sobre a limpeza do vaso receptivo, porque os excessos representam desperdícios de força, retendo a alma nos círculos inferiores. Então, o nosso vaso receptivo, ele precisa estar o máximo, o melhor possível, limpo, higienizado. Né? Não é apenas hoje é dia da reunião mediúnica, hoje é dia que eu tenho que ir ao centro, até para ouvir uma palestra, vou tomar meu banho, me arrumar, eu escolho a roupa, aí vou lá para o centro. Mas esse vaso receptivo vai muito além, né? É o nosso organismo, é o nosso corpo físico. Então, vamos tentar nos melhorar em todos os aspectos. Os médiuns, eles não podem dividir a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Se eles mesmos, os estudantes da verdade, né, como Alexandre se refere a eles, os desencarnados, os estudantes da verdade, eu achei essa passagem assim, incrível. Ele diz, nós, os estudantes da verdade, então os instrutores, eles sabem que eles precisam aprender também. Nós estamos aqui do nosso lado, estudando, dando o nosso melhor, e os instrutores na espiritualidade, eles não param de estudar, eles não cansam de estudar. E a simplicidade, né? A simplicidade dele de admitir que não sabe tudo. Então, eles não conseguem identificar entre um e outro. Eles, muitas vezes, não conseguem dividir a matéria do espírito.
né? Nós somos o todo, somos tudo isso. E Alexandre enfatiza, não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Então, a regra é cultivar as boas emoções, os bons pensamentos, a vigilância, para que quando a mensagem do Evangelho chegue para o médium, não se contamine com os pensamentos e excessos equivocados, que haja o mínimo de ferrugem nesse vaso receptivo. Emmanuel alerta que trabalhar a mediunidade é trabalhar com Jesus em sua simplicidade. Então, o que eu pretendo com a minha mediunidade? Qual é o papel que eu estou desempenhando? Quais os espíritos que eu estou permitindo? Eu estou permitindo que me acompanhem. Então, desenvolver a mediunidade envolve não só o que realizamos em termos de prática espiritual, lá na casa espírita, mas também aquilo que realizamos no mundo, no nosso entorno. Né? Ser médium, ser espírita, não é só aquele momento, é a nossa vida diária. Tá? Então, eu vou ler uma passagem aqui. Deixa eu ver. Oh, exclamei. Aqui sim. Exclamei, por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? André faz esse questionamento para Alexandre. Se ele é um instrutor, se tem todos os amigos espirituais ali, por que não vão? Por que não falam? Por que não alertam? Alexandre sorriu benévolo. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Então, quer dizer, nós erramos, né? Mas nós não somos maus ainda, sim, e não fazemos por querer. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonho edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores, sem estudarem a si próprios. Mas, gradativamente, compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja concepção não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, vejam, ele fala em ilusões infantis, e nós vamos recordar o prefácio desse livro. A criança não compreende a promessa da vida futura, com os seus trabalhos e responsabilidades ainda. E nós somos essas crianças infantis. Os corações ainda temos, amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço. Então é isso, meus irmãos. Lindo esse capítulo. Eu vou fechar, mas vou fazer um comentário ainda. O instrutor, papá... Isso, eu me perdi aqui, tá. Então, aqui nós temos um bálsamo de esperança que o instrutor Alexandre nos deixa. Ele sabe que nós somos crianças infantis. Ele sabe que o desenvolvimento nosso não se dá de um salto,
que nós teremos tempo, e como ele diz aqui, achei muito importante, são conquistas do espírito, e são conquistas lentas, mas que nós podemos realizar diariamente, constantemente. E essas ilusões infantis, não é? É a partir do momento que decidimos dar pequenos passos, porque eles não esperam também que nós tenhamos passos muito largos, mas a partir do momento que nós assumimos esse compromisso, a espiritualidade amiga ela vem ao nosso encontro, porque a misericórdia divina ela é constante e consoladora. Agora eu vou fechar usando este livro aqui, O Consolador, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Eu sei que está em cima da hora, mas eu vou ler 3 itens para nós, que eu achei maravilhoso. E temos aqui um capítulo que fala só sobre mediunidade. A questão 387. Qual é a maior necessidade do médium? Qual será a maior necessidade do médium? A resposta é imbatível. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, a mediunidade é com Jesus, e a nossa maior necessidade é nos evangelizarmos. A outra que eu achei importante é a 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos? Nós até já falamos sobre isso, não é? O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. E ninguém fará isso em nosso lugar, nem eles. Eles nos ajudarão apenas, e já é muito. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Questão 411. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Nós queremos uma vitória, né? Nós que nos esforçamos, queremos uma vitória nesse nosso apostolado. Essa claridade divina, ele vem reafirmar, está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização de sua tarefa. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tivemos aqui hoje assim, né, esclarecimentos assim maravilhosos, e que se nós daqui para frente pudermos começar a colocar em prática, pouquinho, não precisa muito, com certeza nós estaremos dando saltos na nossa evolução. Por isso estamos aqui juntos, estudando, aprendendo. E esse tempo que nós passamos aqui é importantíssimo. Ele abre